Boa noite, igreja. Amém. Hoje, culto de campanha das 7 missões. Abra sua Bíblia em Efésios 5. Estamos mais ou menos nessa sexta-feira de campanha das 7 missões. As 7 missões, o significado delas de cada uma é linda, cura do corpo, bálsamo, cura da alma, restauração da alma, acácia, libertação, canela, bênção no ar, rosa de farol, amor e vida sentimental, a louça, poder e beleza, e nardo com prosperidade. Esses são os 7 olhos da bênção da unção. Nessa noite vamos estar falando um pouquinho sobre o significado. Para a gente alcançar essas 7 bênçãos, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Precisamos se encher dele na nossa vida, no nosso dia a dia, para que seja manifesta a graça de Deus Pai sobre nossas vidas todos os dias. E com isso, através disso, possamos viver uma vida de obediência, de comunhão e de oração com Deus. Amém? Então, em Efésios 5, 18. Efésios 5, 18, vai dizer assim: não se embriagueis com vinho que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito Santo. Amém? Feche seus olhos. Senhor Deus, amado Pai, neste momento, Deus, me coloco diante da Tua presença, coloco-te totalmente em Tua disposição, Deus. Que o Senhor possa, primeiramente, falar comigo, para falar com a Tua igreja, Deus. Que tudo sair da minha boca possa sair primeiramente de Ti, e ser somente um canal para transmitir a Tua palavra, a Tua vontade, nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus. Que o Senhor possa dar sabedoria e discernimento para que seja feita a Tua vontade nessa noite, Deus. Que possamos sair deste lugar cheios da Tua presença, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode se sentar. Quando eu citei para vocês aqui o significado das 7 missões, cada óleo, cada unção é para uma área específica. Temos para a área do corpo, cura do corpo, a cura da alma, temos para a libertação, a bênção no ar, amor e vida sentimental, poder e beleza e prosperidade. Mas para isso acontecer sobre as nossas vidas, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Aqui, na palavra de Deus, deixou essas 7 unções, esses 7 óleos específicos para cada área. Mas quando Jesus veio e Ele cumpriu o seu propósito aqui na terra, e Ele disse que era preciso que Ele voltasse ao Pai para que o seu Consolador, o Espírito Santo de Deus, fosse enviado sobre a terra. E para que possamos ser cheios do Espírito Santo, precisamos nos esvaziar de todas as outras coisas que tomam esse lugar. Esse versículo fala muito comigo que nós não devemos nos, igual aqui no versículo 18, não se embriague com vinho que leva à libertinagem. Às vezes acontece algo bem parecido
Quando a pessoa é cheia pelo Espírito Santo, muitas das pessoas falam que ela está embriagada. É um parecido, mas totalmente diferente. Porque quando a pessoa ela bebe uma bebida alcoólica, fica bêbada, se embriaga, como a palavra de Deus diz, que leva à libertinagem. Ela normalmente vai ficar fora de si, vai fazer algo que normalmente, quando está na sua consciência normal, essa pessoa não faz. Muitas das vezes ela não vai ter controle das suas ações, não vai ter controle das suas coisas que vão falar. Mas quando é o Espírito Santo de Deus, quando enche uma pessoa, quando uma pessoa é cheia do Espírito Santo de Deus, ela fica cheia de Deus, e ela não consegue muitas das vezes ficar em pé, ela não consegue muitas das vezes parar de chorar. A manifestação do Espírito Santo de Deus são de várias maneiras, tem de vários jeitos. A gente vê no passado na Bíblia, eu só não vou lembrar o nome, mas que tem na minha memória, aquela mulher que queria ter um filho, e ela chora demais, ela é cheia da presença de Deus, e o sacerdote vem até ela e acha que ela está embriagada pela maneira que ela está, mas ela estava cheia da presença do Espírito Santo de Deus. Nós vemos no passado a manifestação do Espírito Santo de Deus em várias pessoas, em várias áreas. E aqui nesse versículo fala muito comigo, porque precisamos ser cheios, mas para a gente ser cheio do Espírito Santo de Deus, ter a nossa vida transformada, nós precisamos renunciar às nossas vontades, renunciar aos nossos prazeres. Por que será que muitas das vezes nós não estamos sendo cheios da presença de Deus? Porque muitas das vezes durante o nosso dia a dia nós estamos sendo cheios se enchendo de coisas que não nos acrescentam. Eu não digo que é pecado, que você deve parar de assistir uma série, um filme, um jogo de futebol. Não é isso que eu quero dizer para vocês. Mas se tem algo na sua vida que está tomando o lugar de Deus, que está se enchendo, se você está se enchendo dessas coisas, está esquecendo de se encher da presença de Deus. O dia tem 24 horas. Muitas das vezes a gente acorda, vai trabalhar, volta cansado. Muitas das vezes a gente está se enchendo de muitas outras coisas. Um tempinho que sobra, a gente começa a se encher de outras coisas que não são fúteis para a nossa vida espiritual. Por isso que muitas das vezes nós entramos dentro da igreja e saímos do mesmo jeito, porque a presença de Deus desce sobre este lugar, sobre a igreja. Mas basta a gente querer, porque não tem como o Espírito Santo de Deus habitar num lugar que já tem outra coisa habitando. Não tem como o Espírito Santo de Deus entrar sobre a nossa vida se nós estamos com a vida cheias do pecado, cheios da vida que nós levamos de mentira. Nós nos afastamos muitas das vezes durante o nosso dia da presença de Deus e esquecemos que precisamos ser cheios da presença do Pai. Ele enviou o Espírito Santo de Deus para ser aquele que vai estar todo momento
pode estar junto com você se você está vazio das coisas do mundo, das coisas rasas, porque Ele quer o sobrenatural. Ele quer levar eu e você para o mais profundo intimidade com Deus. Só podemos atingir isso, chegar até esse ponto, quando nós negamos as nossas vontades, os nossos prazeres. Só podemos ser cheios da presença do Espírito Santo de Deus quando durante o nosso dia nós nos alimentamos da palavra dele. Não tem algo mais atual nos dias de hoje do que a palavra de Deus. Esse livro, que é tão perseguido no mundo afora, ele é atual. Nós vemos coisas acontecendo, não somente no Brasil, mas em diversos outros países. São profecias que já se cumpriram, profecias que estão se cumprindo e que vão se cumprir. Mas só podemos ter uma intimidade com Deus quando nós paramos um tempo do nosso dia para se encher da palavra dele, para saber o que está escrito e ter um discernimento que o Espírito Santo de Deus dá para cada um de nós. Até o diabo sabe o que está escrito nessa Bíblia. E muitas das vezes nós não paramos para buscar Ele, para ter um momento de oração, de comunhão com Deus. Não somente aqui na igreja, são 3 cultos na semana, que duram em média 1h30, 2 horas. É muito pouco. Deus está falando essa noite que Ele quer mais de mim e de você. Ele quer mais do que 2 horas de culto. Ele quer que você tenha dentro da sua casa um momento de culto a Ele também, de buscar essa presença do Espírito Santo de Deus. Em Atos 2, quando os discípulos estavam ali reunidos, esperando a presença do Espírito Santo de Deus vir, eles foram cheios da presença do Espírito Santo de Deus, e eles teve a vida transformadas. Deus não quer mudar a sua vida, Ele quer transformar a sua vida. Ele quer transformar eu e você. Aí devemos ter um encontro separado com Ele. E os discípulos ali foram transformados, foram batizados pelo Espírito Santo de Deus e começaram a fazer coisas que eles não fizeram quando Jesus estava ali com eles. Esse é o poder do Espírito Santo de Deus, que transforma, que muda a nossa vida. Ele quer nos encher, Ele quer nos levar ao mais profundo de intimidade com o Pai. Por isso precisamos nos encher todos os dias da presença dEle. Abra sua Bíblia em Gálatas 5. Gálatas 5, 22. Amém? Vai dizer assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificarão a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andamos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos,
provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Essa carta de Paulo para Gálatas diz sobre os dons do Espírito. Para você saber, ter certeza que uma pessoa está cheia do Espírito Santo de Deus, ela precisa ter esses dons. Ela precisa ter esses dons do Espírito, que é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. Aqui Paulo deixou bem claro para a gente testificar que uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus precisa ter esses dons. Ela precisa ter amor ao próximo. Ela precisa ser alegre, ter paz na sua vida, ter paciência. Muitas das vezes nós precisamos ter paciência, ter amabilidade, bondade com o próximo e fidelidade com Deus, mansidão e domínio próprio. Muitas das vezes não temos domínio próprio. Muitas das vezes esquecemos. Pode fazer, por favor. Muitas das vezes não temos domínio do nosso dia a dia, porque não deixamos o Espírito Santo de Deus ser o nosso guiador, ser aquele que vai nos guiar todos os dias. Aqui Paulo diz bem claro que os que pertencem a Cristo Jesus precisam crucificar suas carnes, crucificar suas paixões, seus desejos, que possamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Precisamos negar a si mesmo, precisamos negar nossas vontades, os nossos prazeres, para que todos os dias o Espírito Santo de Deus seja aquele que vai nos guiar, que vai nos conduzir, que vai nos levar para mais perto de Deus. Muitas das vezes as pessoas não entendem a Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. É 3 em 1. Não vou entrar no mérito aqui, mas é uma só pessoa, é um só ser, é um só Deus. Jesus veio, somente através dele temos livre acesso. Ele diz que ele é o único caminho até Deus. Foi enviado um Consolador, e esse Consolador é aquele que vai nos guiar aqui na terra, até que Deus nos chame de volta, ou até que Ele volte. É através do Espírito Santo de Deus. Sabe quando a gente tem dúvida de fazer alguma coisa? Nós achamos que a nossa consciência diz para a gente não fazer ou fazer. É o Espírito Santo de Deus nos conduzindo. Por isso sempre temos que manter em santidade para conseguir ouvir a voz do Espírito, para nos levar sempre para o caminho correto, para o caminho que vai nos levar para a vida eterna, que vai nos guiar para a vida de eternidade. Pois aqui na terra é passageiro, tudo na terra é passageiro, vai passar tudo, menos o reino de Deus, que é eterno. E é para lá que nós queremos ir, para este lugar
junto com Deus, que queremos estar sobre toda a eternidade. Quero contar uma história para vocês. Uma história de um menino que fez um barquinho. Depois de construir esse barquinho de madeira, ele foi até o rio para brincar. Só que a correnteza, a maré levou esse barquinho. E ele não conseguiu resgatar esse barquinho. Ele viu de bem longe seu barquinho indo embora. E ele foi embora para sua casa muito triste. Só que no final daquele rio, um homem encontrou esse barquinho. Ele pegou esse barquinho e ele tinha uma loja de antiguidade. Ele foi e levou para sua loja para vender esse barquinho. Depois de alguns dias, o menino andando pela cidade viu na vitrine dessa loja o barquinho dele. E aí ele entra e vai tentar convencer o dono daquela loja que aquele barquinho era dele. Só que o dono da loja não quis saber. Sabe aquele ditado que a chave é roubada? E o dono daquela loja falou: se ele quisesse aquele barquinho, ele teria que pagar para aquele barquinho. Então aquele menino, aquela criança saiu desesperada da sua casa para quebrar o seu porquinho, ver quanto ele tinha e conseguir mais dinheiro para comprar aquele barquinho que era dele. Ele volta para aquela loja com o dinheiro e compra aquele barquinho que era dele. Deus enviou Jesus. Jesus pagou um alto preço na cruz, por mim e por você. É como fosse esse menino, essa criança, que tinha algo, mas que se perdeu. Nós somos essa criança, que nos perdemos no meio do caminho. Mas Deus Pai enviou o seu Filho Jesus, o seu único Filho, para pagar um alto preço por mim e por você, para que possamos ter uma vida de eternidade com Deus. A humanidade lá fora está perdida. Ela não sabe, ela esqueceu. Muitas das vezes as pessoas não querem nem saber. Muitas das vezes nós, como igreja, não queremos nem saber desse alto preço que foi pagado por Jesus Cristo na cruz. E negamos Ele. Negamos a Cristo. Sabe como? Negamos Ele quando deixamos o pecado entrar na nossa vida, deixando a mentira, a fofoca, a embriaguez, a discórdia, a contenda dentro da igreja entrar sobre nossas vidas. E com isso nós não podemos ser cheios do Espírito Santo de Deus, para que as 7 missões que foram deixadas para a igreja, para que nós possamos ter todas essas funções, precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Precisamos ter os dons do Espírito Santo de Deus e nos encher todos os dias da presença do Pai. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo 1:7. Timóteo 1:7.
Deus não nos deu o espírito de covardia, mas nos deu o poder de amor, de equilíbrio. Deus não nos chamou para ser covarde. Os discípulos, antes de ser cheios do Espírito Santo de Deus, eles eram covardes. Veja Pedro, que negou Jesus. Judas, que entregou ele. E muitos outros discípulos que fugiram e deixaram Cristo sozinho, porque tinha um espírito de covardia. Muitas das vezes nós temos esse espírito de covardia. No nosso local de trabalho nós não falamos de Cristo. Na nossa casa, para quem não conhece aí, nós não falamos. Carregamos esse espírito de covardia, porque nós não estamos sendo cheios do Espírito Santo de Deus. Porque quando nós nos enchemos do poder do Espírito de Deus, nós somos cheios do amor, nós somos cheios do equilíbrio do Espírito Santo de Deus, e temos domínio próprio, e com isso conseguimos divulgar. Perceba quando os discípulos foram cheios, batizados pelo Espírito Santo de Deus, eles não quiseram somente mais nada, somente propagar o Evangelho de Cristo Jesus. Muitos deles teve terríveis mortes, mas não negaram a Jesus. Quando a igreja do passado foram perseguidas, elas não quiseram saber de mais nada, porque elas estavam cheias do Espírito Santo de Deus. Enquanto tinha governos perseguindo, a igreja mais crescia. Entenda, enquanto a igreja é mais perseguida, ela mais cresce. Nós devemos crescer, nos multiplicarmos, ser cheios do Espírito Santo de Deus, levar esse Evangelho para as pessoas lá fora, levar esse Espírito que é amor, que é bondade, para as pessoas lá fora. Percebam os dons do Espírito. E o mundo lá fora só está cheio de Satanás, só está se deixando se levar cada vez mais para mais profundo do inferno. Porque as pessoas matam por nada, as pessoas roubam, as pessoas se embriagam, se drogam por momentos de prazeres momentâneos. Essas pessoas têm um vazio, e esse vazio é do tamanho de Deus, e só pode ser preenchido por Deus. Se você tem um vazio dentro de você, que você não sabe o que é, você já tentou várias coisas, mas não consegue encher esse vazio, é que precisa ser cheio do Espírito Santo de Deus. Precisa se encher mais do Espírito Santo de Deus. 1 João 4:13 diz assim: sabemos que permanecemos nele, e nele em nós, porque ele nos deu o seu Espírito. Aqui João está dizendo que Jesus deu para nós, só que precisamos permanecer nele. Precisamos sempre, todos os dias, permanecermos com ele, porque ele nos deu o Espírito Santo de Deus. Que possamos nos encher todos os dias do Espírito Santo de Deus, para que todas as áreas da nossa vida possam andar, para a nossa cura da alma, para que possamos ser libertos de todo o mal,
possamos ter refrigério na nossa alma, que possamos ser cheios do Espírito Santo de Deus, para que todas as nossas áreas, sentimental, da saúde, da família, da casa, andar, para que possamos ser prósperos. Prosperidade não é somente dinheiro, bens materiais, mas é ter uma vida em paz, é ter um lar para onde morar, é ter uma veste para se vestir, uma comida para comer. É isso, ser próspero em Deus. Muitas igrejas pregam prosperidade totalmente errada, destrutuada. Precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus, para que possamos ter a nossa vida próspera. Não é a miséria, é ter tudo que nessa terra Deus preparou para mim e para você. Que possamos sempre seguir nesse entendimento, sempre nos mantermos na presença de Deus, nos mantermos em comunhão com Ele, sempre nos lembrar do nosso próximo, pessoas que estão à nossa volta, nosso próximo, muitas das vezes está sofrendo. Temos na igreja o irmão Marcelo, que está sofrendo com câncer. Será que muitas das vezes nós, durante o nosso dia, temos orado por cura? Às vezes temos pessoas dentro da nossa casa que estão passando por um momento de dificuldade, um momento de tribulação. Nós temos a autoridade de Cristo Jesus para orar, para declarar cura, liberdade, libertação. E muitas das vezes nós carregamos esse espírito de covardia. Não devemos deixar, que muitas das vezes o diabo vai falar na sua mente, na sua cabeça, que você é covarde, que você é pecador, que você fez aquilo que desagrada a vontade de Deus. Muitas das vezes ele vem de coisas do passado, coisas do que você era e deixou de ser, mas ele vem para te acusar. Ele vem para te dizer que você é covarde, que você não pode. Mas eu estou falando para você nessa noite, que o Espírito Santo de Deus quer nos encher, para esse espírito de covardia sair de nós, e possamos declarar todos os dias a palavra do Evangelho de Cristo Jesus, que o milagre possa chegar à nossa casa, que a cura possa chegar sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Nós precisamos buscar Ele, precisamos sempre buscar a Deus, por mais que seja difícil, por mais que o seu dia seja corrido, devemos buscar a Deus. Separar um momento do nosso dia, ter intimidade com Deus. Não tem como nós adorarmos dois senhores, só podemos ser cheios de um somente. Se buscamos coisas durante o nosso dia que envolvem bruxaria, que envolvem coisas erradas, se assistimos filmes que só levam a libertinagem, não tem como nós sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Possamos, a partir de hoje, ter esse entendimento, separar um momento do nosso dia para buscar Ele. Mas Ele está sobre nós, Ele foi entregue para nós. Só basta você abrir a porta do seu coração
para ser cheios do Espírito Santo de Deus, para ser cheio da presença de Deus. Amém, igreja?